Muito bem, pessoal. Aula de número 13 de sistemas de transporte. Nós vamos continuar vendo aqui o planejamento e avaliação de transporte, segunda parte, tá bom? Bom, já começando os nossos comentários aqui. Então, o sistema de transporte, em algum ponto no tempo, ele está em estado de equilíbrio. Ou seja, não teve grandes transformações, hoje em dia, né? Grandes transformações para que ele tivesse uma mudança efetiva entre a escolha dos transportes, né, de uma hora para outra, assim. Então, o volume de tráfego transportados em cada modalidade de passageiro de carga baseiam-se na disposição de pagar demanda e no preço da viagem e oferta, expresso como atributos de tempo, de custo, frequência, confiabilidade e conforto da viagem. Então, o equilíbrio é o resultado do quê? Força de mercado, como a situação da economia, a concorrência e o custo do serviço. As ações do governo também fazem parte disso, como regulamentação, subsídio e ações de fomento da utilização do sistema. Né? Tecnologia, que está aumentando cada vez com mais velocidade, o alcance, a confiabilidade e a segurança relacionados à tecnologia. Né? Então, como essas forças mudam ao longo do tempo, o sistema de transporte também vai mudar ao longo do tempo, alterando assim a demanda, como o volume de tráfego, e a oferta, que é a infraestrutura mesmo de transporte. Assim, o sistema de transporte do país nunca fica estático, ele sempre está em constante evolução. Né? As mudanças de curto prazo ocorrerão em decorrência de revisões nos níveis de serviço, como o aumento do pedágio em uma ponte, ou dos preços de combustíveis, ou de tarifas aéreas e tudo mais. Então, esses fatores contribuem para uma alteração aqui ou ali no sistema de transporte. Né? As mudanças de longo prazo ocorrerão nos estilos de vida e padrões do uso do solo, como o deslocamento das pessoas do centro da cidade para os subúrbios, quando as rodovias forem construídas, ou a conversão da produção de automóveis de carros grandes em pequenos. Essas forças externas são ilustradas conforme se segue. Então, por exemplo, as forças de mercado. Se o preço da gasolina aumentasse substancialmente, provavelmente algumas cargas trocariam o caminhão pelo trem. No entanto, se o preço do petróleo se mantivesse elevado, uma mudança para outras fontes de energia como poderia ocorrer, ou carros e caminhões econômicos poderiam ser desenvolvidos e fabricados. Então depende da necessidade, onde se ataca a necessidade para soluções dessas necessidades, né? Bom, as ações do governo. A decisão do governo federal e dos estados de construir infraestruturas de transporte afeta o equilíbrio do transporte. Por exemplo, o sistema de rodovias interestaduais afetou o equilíbrio do transporte rodoferroviário a favor do rodoviário. Ele também encorajou as viagens de longa distância por automóvel e, portanto, influenciou na queda do setor de ônibus intermunicipais e do transporte ferroviário de passageiros. As autoridades do transporte público podem influenciar o desenvolvimento do uso do solo proporcionando linhas de ônibus e pontos de parada até políticas de acessibilidade podem alterar o equilíbrio entre as possibilidades alterar o equilíbrio entre as acessibilidades e a mobilidade por meio da colocação ou retirada de semáforos, por exemplo, entrada e saída de veículos e faixa de conversão. Então, as alterações, né, que podem ser feitas, que vão influenciar aí
no desenvolvimento da utilização do transporte. Com relação à tecnologia, novas ideias também têm contribuído para mudanças significativas no equilíbrio dos transportes. A mudança mais drástica ocorreu com a introdução dos aviões a jato, que eliminaram o transporte por trem, por exemplo, dos passageiros lá nos Estados Unidos, bem como o transporte internacional de passageiros em navio a vapor, né? A tecnologia de comunicações também mudou drasticamente o transporte, proporcionando ao usuário acesso fácil ao sistema para planejamento e montagem de itinerários de viagens. Bom, então vamos para um exemplo aqui. Cálculo do volume de tráfego com base nos princípios de oferta e demanda. Então, uma ponte que liga duas cidades separadas por um rio foi construída. Construíram lá uma ponte entre duas cidades. O custo para utilizá-la, excluindo o pedágio, é expresso nessa função aqui, ó. C é igual a 50 mais 0,5V, em que V é o número de veículos por hora e C é o custo desembolsado por viagem do veículo. As unidades estão em centavos, tá? Detalhe importante. A demanda de tráfego para um determinado período de tempo pode ser expressa por essa equação aqui, ó. Equação, não, função, né? Então, determine. É, eita, complicado. Então, o que é para determinar aqui? Letra A, o volume do tráfego que cruza a ponte sem cobrar pedágio. O volume do tráfego que cruza a ponte cobrando um pedágio de 25 centavos. E a tarifa do pedágio que produziria a maior receita e demanda de viagem resultante. Então já vamos para o primeiro. Para determinar o volume de tráfego sem cobrar pedágio, então é só substituir o custo C na função de demanda V. Então V é igual a 2.500 menos 10C e a função C é 50 mais 0,5V, né? Então substitua aqui o C pela função de C e faço daí as considerações, né? Multiplico aqui 10 vezes 50, 10 vezes 0,5V. Então, eu tenho essa função aqui. 2.500 menos 500, 2.000 menos 5V. Esse 5V, ele passa para cá, né? Ele passa somando lá com 1V. Então, 1 mais 5, 6V, igual a 2.000. 2.000 dividido por 6, V igual a 333 veículos por hora. Então, matamos a primeira, que seriam 333 veículos, excluindo o pedágio, né? Tá. Porém, agora, eu quero calcular considerando um pedágio de 25 centavos, tá? A função de oferta C é igual a 50 mais 0,5V, né? Que é o valor do custo, mais o 25 centavos, né? Então, eu substituo novamente, né? A função C aqui, só que considerando aqui, ó, o 50 mais o 25, né? Que é 75 aqui, ó. Tá? Então, faço a mesma coisa, né? Mesma consideração matemática. E eu encontrei aqui um V, né? Um volume, reduziu um pouquinho, de 292 veículos por hora, tá? E, finalmente, para o cálculo de C,
para determinar o valor do pedágio, de modo que produza a maior receita, fazemos o T, tarifa de pedágio, em centavos, né? Então, o custo daí seria C igual a 50 mais 0,5B mais T, que é a tarifa de pedágio. Então, eu faço a substituição aqui do C novamente, né? Que vai ficar 50 mais 0,5V mais T, tá? Multiplico aqui, né? 10 vezes 50, 10 aqui, parará, parará, e o T também. E jogo esse 5, 0,5 vezes 10, somando com o V, e eu tenho no final isso daqui, ó, 2.000 menos 10T dividido por 6. Beleza. Se R é igual a receita gerada pela instalação do pedágio, R igual a VT, então eu substituo V da equação por R, que é a receita, né? R é igual a 2.000 menos 10T dividido por 6, vezes T. Então, eu tenho aqui agora esta outra equação, né? Onde eu faço a derivação disso daqui, né? Então, daquilo lá, eu tenho dr dt é igual a 2.000 menos 20t, que é a derivação dessa equação ali, né? Muito bem. Ou seja, se eu utilizar agora esta equação aqui, ó, né? Eu vou dividir 2.000 por 20 e eu tenho uma tarifa de 100 centavos. Ou seja, 100 centavos, né? Para maximizar a receita, então vou cobrar um pedágio de $1. Se esse valor de pedágio for utilizado na função de oferta e demanda, o equilíbrio vamos ver o volume agora de veículos, né? Jogando na equação, sabendo que o T agora vale 100 centavos, né? De 167 veículos por hora. Beleza? Bom, seguindo aqui, a elasticidade da demanda. A demanda de transporte também pode ser determinada se a relação entre ela e uma variável de serviço, como o custo, for conhecida em que VT é o volume de tráfego em um determinado nível e de serviço CS. Assim, a elasticidade da demanda, E, VT, com relação ao CS, né, que é o serviço, é a variação percentual que ocorrerá no volume VT dividido pela variação percentual do nível CS. Em outras palavras, essa elasticidade é a variação de demanda por variação unitária de custo, que é a relação desta equação número 1, né? Onde eu tenho aqui no final o ED, elasticidade de demanda, V1, volume inicial, V2, volume final de tráfego, C1, custo inicial e C2, custo final, e as deltas aqui, né? Variação de V, que é V2 menos V1, e de C, que é C2 menos C1. Exemplo 2, para a gente utilizar essa equação, cálculo da queda de demanda de transporte ferroviário de passageiros em decorrência de um aumento de tarifa. Estudos têm demonstrado, esse é o problema agora, né, que para certos motivos de viagem, um aumento de tarifas ferroviárias na ordem de 1% resultará em uma redução de 0,3% no volume de passageiros. O volume atual de passageiros em uma viagem programada entre duas cidades é 1.000 passageiros, quando a tarifa custa $10. Então, letra A. Qual é o novo volume de passageiros se a tarifa aumentasse para $15? E letra B, qual é a variação líquida nessas receitas aí? Então, vamos lá. Primeiro, para eu encontrar a variação de passageiros, né, eu utilizo a equação 1 lá de trás, né, onde eu rearranjo ela, porque eu quero achar o volume, né, de pessoas, de passageiros. Então, o meu ED vale 0,3, né, o meu V1
1.000, que é o meu volume inicial, meu ΔC, 5, e o meu C1, 10. Ou seja, eu achei uma variação de 150 passageiros. Ou seja, dos 1.000 que eu tinha inicialmente, eu diminuo esses 150 e eu vou ter agora um volume de 850 passageiros com esse aumento de para 15 centavos, tá? Muito bem. Ah, lembrando que aqui o delta C que é o custo, né? A diferença do custo, que era de 10 vai para 15, então é uma diferença de 5 aqui, né? Certo? Bom, é, letra B. A receita obtida com uma tarifa aumentada. Então, eu tenho 850 passageiros vezes 15. Então, eu encontrei aqui um valor de US$ 12.750, né? Com esse aumento aí, que seria a receita obtida com esse número de passageiros. A receita obtida com a tarifa atual é de 1.000 vezes 10. É de US$ 10.000. O aumento da receita é de 12.750 menos o 10.000, é de US$ 2.750. Então, ainda para a operadora desse pedágio aí, compensa fazer esse aumento de 10 para US$ 15. Beleza, pessoal?